A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 50 e versículo de número 15 ao 21, que vai nos dizer assim: Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José: não temas, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temas, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que os irmãos de José, eles estavam com medo. Eles estavam achando que depois da morte de Jacó, José iria retribuir o mal que eles havia feito para José. Tem pessoas, irmãos, que fazem o mal para nós. Tem pessoas que tentam destruir os propósitos de Deus na nossa vida. Foi isso que os irmãos de José fizeram. A Bíblia diz que eles queriam matar a José. Eles pensaram em matar, cogitaram, mas a mão de Deus, irmãos, estava conservando José, estava protegendo, estava guardando. Você tem noção de quantas pessoas que te cercam, que se pudessem, já teriam lhe destruído? Pois é, José sabia muito bem qual era a intenção dos irmãos dele para com ele, porque Deus não deixa nada em oculto, irmãos. Deus faz pessoas falar daquilo que o coração está cheio. Deus faz pessoas, muitas vezes, falar, fazer coisas contra nós que nem a gente mesmo compreende. Deus está dizendo: é para que você não fique enganado. É para que você não fique enganada. José não poderia ficar enganado. José era dono de uma grande promessa de Deus. Deus havia designado algo grande para ele. Então Deus não deixaria nada em oculto. Quando Deus nos chama, Ele nos mostra a verdadeira face de algumas pessoas, e nós precisamos ter a maturidade que José teve. Nós precisamos entender, irmãos, que até o mal que fazem pra gente contribui para o nosso para o nosso bem. E era isso que José estava dizendo aqui para os seus irmãos: o mal que vocês me fizeram, aquilo que vocês fizeram para prejudicar, acabou contribuindo para o meu bem. Foi bênção na minha vida, por mais que eu não entendesse. Foi bênção na minha vida. A maldade que vocês fizeram me preparou para hoje eu governar, para que o propósito de Deus acontecesse. Você tem noção que quando Deus quer, até aquilo que os teus inimigos fazem contra você, Ele transforma em bênção para você? Ele transforma em bênção para a tua vida. Tem gente que Ele persegue, tem gente que se levanta contra você, mas isso o Senhor está dizendo faz parte de um propósito. Deus vai transformar em bênção. Não se preocupe com os opositores. José precisava saber quem era quem. Claro, Deus não ia deixar José enganado. Sabe por quê, irmãos? Se os irmãos de José fossem bonzinhos com ele, falsos, e José não soubesse da intenção que havia verdadeiramente no coração dele, sabe o que aconteceria? José iria ficar enganado. José iria se tornar governador, eles iriam se fazer de bonzinhos e ia passar a vida como se nada tivesse acontecido. Só que ninguém engana os servos do Senhor. E é por isso que tem momentos que é necessária a perseguição. É por isso que tem momentos que é necessário a gente ouvir algumas palavras contrárias. É por isso que é necessário, às vezes, irmãos, a gente ser machucado, ser ferido, pra gente saber quem é quem, senão a gente não sabe. Senão nós ficamos, irmãos, parecendo que estamos em conto de historinhas de criança, de felizes para sempre. Então José precisava saber quem eram os irmãos dele. Mas José também precisava ter um coração perdoador. Deus está preparando pessoas aqui para lhe mostrar quem é quem. Mas ele está dizendo: um coração perdoador é essencial. Você precisa ter um coração diferente. Os irmãos de José ficaram com medo. Ficaram com medo por quê? Porque Jacó tinha morrido. Agora, no tempo de José, o quê? Se vingar deles. Mas José era diferente. Quando eu vejo, irmãos, José chorando novamente aqui, depois de anos,
Depois que José viu seu pai novamente, depois que Deus restaurou tudo, José ainda chorou por aquilo que aconteceu no passado. Porque tem coisas, irmãos, que a gente vai lembrar não com mágoa, mas a gente vai lembrar e às vezes vai nos doer. Mas é necessário para o crescimento. José chorou porque ele lembrou tudo que ele passou, porque não foi fácil. Eu estou conversando com pessoas aqui que não tem sido fácil. E Deus está dizendo, deixe, minha filha, eu estou lhe mudando. Deixe, meu filho, eu estou trabalhando na sua vida. Estou te dando um coração perdoador. Eu te dou hoje um coração diferente como o de José. Eu estou trabalhando em você, na sua estrutura. Eu estou trabalhando no seu temperamento. Eu estou trabalhando nas suas emoções. José precisava ser trabalhado para governar com excelência. Declare comigo, não é um castigo. Eu estou sendo preparado para o propósito de Deus. Não é um castigo. Eu estou sendo preparada para um propósito de Deus. Todas as vezes que Deus tiver um propósito na nossa vida, nós vamos passar por fases de preparação. E eu costumo, irmãos, dizer que Deus sabe a quem Ele exalta. Deus sabe a quem Ele abençoa. Deus sabe a quem Ele escolhe. Se Ele te escolheu, você está sofrendo tanto. Você está passando por tantas coisas. É sinal de que você tem algo de bom dentro de você. José tinha um coração perdoador dentro dele, irmãos. Quando eu vejo que Deus escolheu José na casa de Jacó, eu consigo contemplar isso. Porque quem é, irmãos, que perdoaria da forma que José perdoou? Na casa de Jacó, você acha que tinha alguém que tinha um coração como o de José? Não tinha, foi tanto que José que foi escolhido. Ei, na casa de teus pais, entre teus parentes, entre o povo da tua igreja, Deus escolheu você. E Ele está dizendo, faça a diferença. José teve a oportunidade aqui mais uma vez para se vingar, mas não se vingou, não se vingue. Não se vingue, deixe Deus responder por você. José deixou bem claro aqui que José, ele não estava em lugar de Deus. Ou seja, quem faz justiça, irmãos, não é a gente. Nós não fazemos justiça. Nós não respondemos à altura, mas nós entregamos a Deus. José entregou a Deus. E continuou fazendo bem. É lindo como José não perdeu a essência dele depois de todo esse processo. Tem pessoas aqui dizendo, eu não vou ser mais boba, eu não vou mais ajudar as pessoas. E Deus está dizendo, vai perder a essência. Vai perder a essência por causa de gente que é traidor. Ai, irmão, mas é porque tem pessoas que se levantaram contra mim. Deus está dizendo, é necessário para que você saiba quem é quem. É necessário para que você não fique enganado nem enganada quando eu te abençoar. Muitos vão te abraçar. Quando eu começar a abrir a porta na sua vida, muitos vão dizer que sempre acreditou em você. Se não houver um processo para Deus arrancar as máscaras, irmãos, se não houver um processo para Deus mostrar quem é quem, quando Deus nos abençoar, a gente fica enganado com gente que não é boa, com gente que tem uma má intenção dentro do coração. Eu quero profetizar que toda má intenção será revelada. Declare comigo, eu creio que Deus vai fazer toda a má intenção vir à tona. Eu creio que Deus vai fazer toda a má intenção vir à tona. Se tem alguém tramando, arquitetando, planejando, te odiando pelas costas, fingindo, se camuflando na sua vida, Deus vai mostrar quem é necessário. As dores que José passou foram necessárias para que ele soubesse quem era quem. E José não se vingou. Os irmãos ficaram com medo. Irmãos. Porque quem bate esquece, mas quem apanha lembra. Tem um ditado que diz assim, então eles acharam, é agora. É agora, José apanhou. A gente bateu, agora a gente vai receber. Só que José agiu diferente. José entregou a Deus. Entregue a Deus os seus adversários. Não pense que eles estão lhe prejudicando, porque até aquilo que os teus adversários estão fazendo contra você está contribuindo para o teu bem. Está contribuindo para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Quais os irmãos de José conseguiram anular o propósito de Deus para a vida de José? Quais deles conseguiu? Ninguém, irmãos. Por mais que eles tivessem tentado, queriam até matar, mas não conseguiram. Quando o propósito é de Deus, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. Ele está dizendo através da palavra dele hoje de maneira muito clara para você. Ele está falando para você, todo o processo que você está enfrentando, que você enfrentou, foi necessário para você saber quem é quem. Porque quando Deus abençoa, irmãos, quando Deus abre a porta, quando José se torna governador, todo mundo ama José. Todo mundo é amigo de José, todo mundo acreditava em José. Mas e no processo, quando José era só um menino? Aí Deus precisa mostrar quem é durante o processo. Esse processo é necessário, tá dolorido, né? Diz o Senhor, porque Ele te conhece. O Senhor está te vendo, Ele está vendo o quanto tem sido dolorido.
O quanto você tem chorado muitas vezes diante do que você tem ouvido, diante do que você tem vivenciado. Só que o Espírito Santo de Deus, que é fiel e que te conhece por completo, ele te trouxe aqui para lhe dizer: foi necessário. Tem sido necessário. Nada do que estão fazendo contra você vai ser maldição, mas tudo eu transformo em bênção. Versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O mal foi transformado em bem para o propósito de Deus acontecer. Não importa o que estão fazendo contra você. Se Deus tem um propósito na sua vida, ninguém validará isso. Irmã, não estão gostando porque eu sou escolhida. Irmã, não estão gostando porque Deus me escolheu, porque Deus quer fazer algo na minha vida. Se não estão gostando, particular dele e dela, Deus vai cumprir do mesmo jeito que ele lhe falou. Deus vai cumprir do mesmo jeito que ele lhe prometeu, porque quando nós somos escolha de Deus, irmãos, Deus, ele não pergunta a opinião humana, Ramão, Churibiandaraia. Ele não pergunta a opinião alheia. Ele não chega agindo por aquilo que o ser humano acha que é certo, mas o Senhor determina o que ele quer, porque o querer e o efetuar está nas mãos de Deus. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que tanto o querer quanto o efetuar está nas mãos dele. Eu sirvo a um Deus que tanto o querer quanto o efetuar está nas mãos dele. É ele que faz, irmãos. É ele quem abre a porta, é ele quem escolhe. Foi ele que deu sonhos para José. Foi ele quem revelou o que aconteceria para José. Foi ele que da casa de Jacó escolheu José. Foi ele que lhe escolheu. Mesmo que pessoas não gostem, mesmo que pessoas se levantem contra, perdoe. Perdoe, deixe eles lá, porque o que eles estão fazendo está contribuindo para o teu bem. Quando José olhou para a história dele, sendo vendido para o Egito, passando por tudo aquilo, vendo os irmãos querendo matar ele, você acha que ele pensou que aquilo ali era para o bem dele? Não, irmãos. Ele não entendeu o que ele estava vivendo. Tem momentos que a gente não vai entender o que estamos vivendo, mas depois a gente vai ter a mesma maturidade de José. Depois nós vamos olhar para trás e vamos dizer: aquilo ali contribuiu para o meu bem. O que não te mata te fortalece, minha irmã. O que vem para tentar lhe destruir, mas não lhe destrói, lhe deixa mais forte. Tem gente que está tentando lhe destruir. Tem gente que está tentando destruir os projetos de Deus na sua vida, mas o Senhor está dizendo: eu estou te deixando mais forte. Tem gente que está pelejando contra você para você desistir dos propósitos de Deus, para você abrir mão do que Deus designou para sua vida. Mas Deus, através de sua palavra, te encontra e diz para Arabaço Candaraia, e diz para você: eu estou te deixando mais forte. José precisava estar no Egito. José precisava passar por tudo que ele passou, porque preparou. Eu vejo a casa de Potifar, eu vejo a prisão que José passou como uma faculdade. José estava aprendendo. Toda fase que você está vivendo que você não entende, é Deus te ensinando na faculdade dos céus. É Deus te ensinando a ser mais forte. É Deus te ensinando como se comportar diante do que ele vai fazer na sua vida. Porque tinha uma promessa liberada. Tinha uma palavra sobre a vida do filho de Jacó que ia se cumprir. Tem uma palavra determinada para você, então tudo vai contribuir para o teu bem. Estão tentando me prejudicar, irmã, vai contribuir para o teu bem. Estão tentando fechar a porta para mim, irmã, vai contribuir para o teu bem. Estão apertando mais do que já está apertado para tentar me humilhar. Deus está dizendo: vai contribuir para o teu bem. Agora José não era mais somente o irmão daqueles irmãos que estavam ali, mas ele era o governador daquela terra. E os irmãos de José, querendo ou não, precisava respeitar. Vai ter gente que não lhe respeita hoje, que hoje olha pra você e zomba, porque era assim que os irmãos de José faziam quando ele era jovem, né? Zombava dele, era o tal sonhador. Colocou até apelido em José. Imagina, irmãos. Colocou até apelido, não chamava mais nem ele pelo nome, chamava de tal sonhador. Mas a Bíblia diz, irmãos, que agora eles estavam diante de um governador que eles precisavam respeitar. Tem gente que não respeitava a tua história, mas Deus vai fazer respeitar para a glória do nome dele. Vai ter gente que vai ter que respeitar porque Deus te escolheu, não por causa de você mesmo, não por mérito seu, não porque você vai chegar em lugares e vai alcançar patamares que ninguém nunca alcançou pela sua própria força, não. Eu estou falando aqui sobre o que Deus vai fazer na sua vida, porque quando Deus ele faz, irmãos, ele mesmo coloca tudo no lugar. E quem não respeitava tem que respeitar. Lá estavam os irmãos de José, mais uma vez prostrados diante de José. Porque Deus havia designado que José governaria.
Não foi José que queria se aparecer, não, irmãos. Alguém tá olhando pra você e dizendo que você quer se aparecer, né? Alguém tá olhando pra você e dizendo que Deus não é na tua vida. Alguém tá olhando pra você e dizendo que é presunção do teu coração e Deus tá dizendo, não, não. Eu te escolhi, eu te chamei. Eu designei algo grande pra tua vida. Risdeirabai. E eu vou cumprir na tua história o que eu falei, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, gostando os outros ou não, aceitando ou não, querendo ou não. Eu vou fazer o que eu te falei. José perdoou. E a Bíblia diz que José, ele sustentou os irmãos, os filhos dos irmãos e ainda os consolou e falou ao coração deles. José não pagou o mal com o mal. Em nome de Jesus, não perca a sua bênção. Não pague o mal por mal. Não faça a mesma coisa. Você tem o coração de Cristo. Você tem um coração perdoador. Quando nós temos um coração perdoador, irmãos, quando nós temos um coração de Cristo, um coração que verdadeiramente é de Deus, ninguém pode invalidar. Ninguém pode anular o que Deus teria determinado para nós. Nós precisamos continuar com o nosso coração limpo. José continuou sendo um rapaz de coração bom, por isso Deus o abençoou. Seja uma pessoa de coração bom. Seja uma pessoa que não retribui o mal com o mal, mas faça sempre o bem, independente de quem te feriu, de quem te fez o mal. Cada um só dá o que tem, irmãos. Aqui José estava dando o que ele tinha, o seu melhor. Dê sempre o seu melhor, que você vai ver Deus te abençoando. Não é à toa, né, irmãos? Não é à toa que Deus escolheu José para ser governador na casa de Jacó. Entre os filhos de Jacó, o escolhido foi José. Deus escolheu foi você, por isso continue mantendo a sua essência. Porque Deus vai te abençoar grandemente. E quem estava desrespeitando a sua história vai passar a respeitar, porque Deus é na sua vida. E muitos contemplarão isso de maneira muito clara, como contemplaram aqui os irmãos de José, que Deus estava com ele. Tem pessoas que vão contemplar que Deus é na sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, meu Pai, por esta palavra, pela tua fidelidade, porque o Senhor é bom e o Senhor cumpre a tua palavra. O Senhor faz os teus desígnios acontecer para a honra e glória do teu nome. Eu creio, Senhor, que aquilo que o Senhor designou para a nossa vida vai acontecer. Como aconteceu na história de José, mesmo ele passando por tantas fases difíceis, Pai. José viveu o que o Senhor prometeu, o que o Senhor designou, o que o Senhor entregou para ele. E ele não perdeu a essência. Pai, não deixa a gente perder a essência. Que a gente continue perdoando, fazendo a nossa parte, ajudando quem preciso for. Porque a retribuição, a recompensa, o galardão não vem dos homens, mas vem de ti. Foi o Senhor, Pai, quem colocou José na posição de governo. Foi o Senhor quem elevou o nível de José, porque o Senhor prometeu. Não importa, Pai, o que os inimigos pensam, o que eles acham. Quando o Senhor promete, o Senhor cumpre. E o Senhor vela, o Senhor vela sobre a tua palavra para cumprir. Foi o Senhor quem fez uma promessa, meu Pai, para José e fez acontecer. E é o Senhor quem fará na nossa vida acontecer aquilo que o Senhor nos prometeu. Que a gente sempre faça o bem independente. O Senhor nos dá um coração perdoador como o de José. Independente do que nos fizeram, se nos feriram, se nos machucaram, Pai, que possamos guardar a nossa essência. Porque cada um só dá o que tem. Que a gente venha dar sempre o melhor, Pai. Por isso que José governou. Porque ele sempre dava o melhor, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção, Pai, à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira profunda, sobrenatural e extraordinária. Abençoa, Pai, os teus filhos, que têm sido canal de bênção aqui no nosso
canal, que está aqui diariamente. Que o Senhor os abençoe, os proteja, Pai, que o teu Espírito Santo conceda o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua, Espírito Santo, falando ao coração dos teus filhos de maneira profunda, sobrenatural, como só o Senhor sabe falar. É em nome de Jesus Cristo que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que José fez toda a diferença. Deus, ele vai te abençoar, mas não é para você se igualar a quem te fez o mal. Não é para você se vingar, mas é para você compreender. Até o mal que me fizeram contribuiu para o meu bem. Eu tenho maturidade de entender que ninguém conseguiu frustrar os planos de Deus. Era isso que José estava dizendo aqui para os irmãos dele. É isso que você vai dizer. Ninguém consegue frustrar os planos de Deus para a minha vida. E se fizerem o mal, como os irmãos de José tentou fazer contra ele, Deus transforma em bênção. Você não se vinga, mas você entrega os teus inimigos a Deus, e foi isso que José fez. José entregou os irmãos dele na mão de Deus e continuou fazendo a parte dele. Faça a sua parte, perdoe, porque Deus tem algo grande para entregar nas suas mãos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém.